Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, termina o Campeonato Brasileiro. O Maitá, campeão, é do Rio de Janeiro. E CSA acaba rebaixado. Mudanças, surpresas, vitórias, milagres na última rodada. E histórias que vão ficar marcadas na mente de muitos atletas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal O Maitá. Esse é o terceiro episódio, vem comigo a partir de agora! Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos! Jornal Maitá no ar! Eu sou o Plata Narrador, Guilherme Mané, prazer! Estamos de volta com o terceiro episódio de Jornal Maitá, falando agora do Campeonato Brasileiro Série A, meus amigos. Terminou a competição, finalmente, depois de muito tempo. Termina o Brasileirão Série A e termina com muitas surpresas, né? Terminou com um campeão do Rio de Janeiro, várias vagas para a Libertadores já preenchidas e algumas coisas que eu quero conversar aqui com vocês sobre essa situação, né? Só teve um jogo que ainda não foi acontecer, né? Que é Copacabana e Cruzeiro, né? Mas não vai mudar na classificação, né? Então a gente vai falar a partir de agora nesse vídeo aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal antes de tudo, né? Você vai estar muito bem ligado com a gente, né? Faça que nem César e Miguel e também contribua com o canal, contribua com o jornal, com o seu Pix, vai depois estar aqui na descrição ou vai estar aqui na tela para vocês, tá? Não vou deixar barato, ou melhor, não vou deixar para vocês de longe. Bom, bora começar falando do Campeonato Brasileiro em si. O Campeonato Brasileiro que começou com muitas surpresas, né? O Campeonato Brasileiro começou bem disputado, assim, entre aspas, né? Porque tinha a expectativa de que teríamos um campeonato bem disputado, e tivemos até um pouquinho, mas a partir daí tudo começou a mudar. Nesse campeonato tivemos 10 equipes que jogaram a edição, né? Copacabana, Mirassol, Real Recife, Corinthians, Palmeiras, CSA, Cruzeiro, Flamengo, Santos e São Paulo, na ordem aqui que está na classificação no final da competição, mas tivemos algumas curiosidades. Tivemos 2 representantes do Rio de Janeiro, Flamengo e Copacabana, né? Os representantes do Rio que jogaram. Em São Paulo tivemos Mirassol, Mirassol, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Tivemos 5 de São Paulo, 2 do Rio, 1 do Alagoas, 1 de Pernambuco e 1 de Minas Gerais, que era o Cruzeiro, né? O Real de Pernambuco e CSA de Alagoas. O campeonato começou bem nivelado, vamos dizer assim. Começou com vários detalhes, né? E começou da seguinte forma. Começou com Real Recife e Mirassol na primeira rodada. Flamengo e Corinthians. E tivemos os WOs que São Paulo, Santos e Cruzeiro fizeram. E Copacabana, CSA e Palmeiras, respectivamente, venceram. Bora dar um link ali na tela pra gente conferir como que começou o Campeonato Brasileiro. Bora! Tá aí na tela pra você, né? As partidas da primeira rodada, né? Primeira rodada começou dessa forma aí, ó. Eu tô tendo que segurar pra vocês darem uma olhada. Na sequência vai ter em fotos pra vocês os resultados, tá? Mas ficou assim a primeira rodada. Tudo tava se encaminhando para um campeonato mais disputado. Só que a partir daí, meus amigos, começou a loucura, né? O Real, que tinha empatado na primeira rodada, como você viu agora há pouco, o Real Recife, na primeira rodada, empata com o Mirassol, mas ganha do Santos na sequência. Copacabana, que tinha ganhado pro WO, ganha do Mirassol, que tinha empatado com o Real. Ou seja, a partir daí já estava começando, né? E a partir daí também começou um detalhe muito importante. O Copacabana começou uma campanha de almanaque, ganhando Mirassol, depois depois ganhando o Corinthians de 4-1. O Mirassol ganhou o Santos, né, inclusive. Depois o Copacabana goleia o Palmeiras por 6-0. A partir daí começa a campanha do Copa, tá? O Mirassol ganha de 7-1 do Corinthians, né? Por enquanto, a briga estava entre esses dois e o Real chegando. Chegando. Só que tava difícil. O Copa, na quinta rodada, vence o CSA. Guarde essa informação, hein? CSA
perde pro Copacabana na quinta rodada e o Mirassol ganha do Cruzeiro. Guarda essa informação do CSA. Já vai se entender por quê. Aí, a partir daí, o Copacabana perde pro Real Recife. O Mirassol empata com o Palmeiras. A partir daí, começa a loucura. O Mirassol se aproxima. Só que a partir daí, o Mirassol ganha o Flamengo. O Copacabana ganha o Santos. Só que a partir daí, na oitava rodada, já estava praticamente definido, né? O Mirassol joga contra o CSA, ganha. Só que o Copacabana já tinha sido campeão, porque adiantou o jogo da nona rodada. E com esse resultado, né? Era campeão por conta que enfrentou o Flamengo, ou seja, o Copacabana já era campeão. Aí o Copacabana só falta enfrentar a equipe do Cruzeiro na oitava rodada, que vai virar como nona rodada, e aí fecha o time do Copacabana. Ou seja, ficou bem pro Copacabana na competição e o Copacabana ficou com o título. Sem tirar nem pôr, 21 pontos na classificação. O Copacabana do Rio de Janeiro está na Libertadores junto com o Mirassol, tem 20, né? O Real Recife e o Corinthians completam G4, 19 e 18 respectivamente. O Palmeiras está na Sula com 16. E o CSA está com 15, rapaziada. A história do CSA é de altos e baixos. E a gente vai falar dela agora. O CSA, meus amigos, foi do céu ao triste. Começa o campeonato muito bem. Ganha de WO do Santos, né? O Santos acabou sendo rebaixado, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha na classificação total. Só que a partir daí, ganha do Cruzeiro pro WO, o Cruzeiro acabou caindo também. Olha a doideira. Ganha do Santos e do Cruzeiro, rebaixados. Normal. Ganha do Flamengo, também rebaixado. Já até aí já ganha de 3 times que já foram rebaixados. Ganha do São Paulo, também tá rebaixado. Aí tá bom, você deve estar pensando, mas Plata, o campeonato tava bom pro CSA? Pois é. A partir da quinta rodada, tudo começou a desandar. Na quinta rodada, Copacabana e CSA. Copacabana que era líder do campeonato. O CSA foi com toda a pompa para buscar a vitória e conseguir ficar pertinho, brigando pelo título. Tava com 12 pontos na classificação. Só que aí aconteceu. O Copacabana venceu por 5-3, cara. O Davi meteu 4 gols naquela partida e o Orismar, que é nosso querido, meteu um golzinho. Aí beleza. O Orismar meteu seu gol, o Thiago meteu 2 e o Duzinho meteu 1. O Azael ainda deu assistência naquele jogo, né? Tentou ajudar. Com aquilo, o CSA estava fora praticamente da disputa. Ou melhor, ainda não estava. Na sexta rodada, pegou o Corinthians. Chance ainda de buscar uma vaga na Libertadores. Desandou de novo. O Corinthians não tomou conhecimento do CSA e goleou. Quer dizer, não goleou, né? Ganhou por 5-3. A partir daí, começou um sinal de alerta no CSA. O Mimi tinha marcado 4, o Marinho 1 e o Azael fez 2, o Duzinho 1, pra tentar tirar as chances do CSA, cara. O CSA tava com 12 pontos na classificação, na zona de rebaixamento. Entre aspas, né? Na zona de rebaixamento. Até que aí, por WO, o CSA ganha do Palmeiras, um respiro. Finalmente, um respiro. Tava próximo de ir pra Libertadores, ou pra Sula. Tava indo pra Sula naquele momento. Até que vem a oitava rodada. Mirassol e CSA. O jogo que poderia colocar o CSA na Libertadores. E muito, poderia colocar o CSA na Libertadores. Mas o futebol é uma queda. 3-1 Mirassol. JK meteu 2. Full meteu 1 e o Azael meteu 1. Resultado: Mirassol consegue a vaga na Libertadores. E CSA a um passo do rebaixamento, gente. E agora? O que esperar dessa torcida? Apaixonada? Guerreira? Tava difícil. Até que aí veio a última rodada. Real Recife e CSA jogavam a última rodada do Campeonato Brasileiro. Literalmente a última. Eu até botei aqui a tela um pouco mais baixa, porque vocês vão ver por que eu tô falando isso. Era a última rodada. 3 times chegavam brigando pelo rebaixamento. E você deve estar pensando,
3 equipes brigando pelo rebaixamento? É o Corinthians, o Real e o time do CSA. Só que tinha um detalhe. Na 9ª rodada, o Corinthians tinha ganhado o Cruzeiro, ou seja, o Corinthians já estava escapado do rebaixamento. Ou seja, tudo dependia de Real, Recife e CSA. Quem cairia nesse jogo? Quem iria cair? A pergunta era, quem iria cair? Ninguém imaginava isso. Até que o jogo começa. Até aí tudo bem. O jogo estava disputado, batalhado, incrível. O jogo pegava fogo. O jogo começou completamente tenso. Azael abriu o placar. LK empata. Azael marca o segundo. O time do Real vai pra cima. E o jogador Luan empata o jogo. Empata, senhoras e senhores. Num drama. O jogo estava se aproximando do final. Real, Recife e CSA lutando pelo rebaixamento para não cair. Até que tem um lateral pro CSA. Um lateral que poderia dar a chance pro time do Nordeste. Pro time de Alagoas. Até que Tauan bate o lateral. Só que bate errado. E entrega nos pés de LK. Resultado? Cruzamento. E o chute certeiro. Bola na rede. Fim de papo. 3-2. A queda era fatal. O Real vence o CSA e o CSA é rebaixado. Da forma mais triste, da forma mais bizarra e da forma mais acachapante. Indo para a última rodada com chances para não cair, de poder derrubar o time do própria região, da região Nordeste. Podendo derrubar o rival, mas consegue, infelizmente, acabar caindo. De forma triste. Ainda tem 2 títulos para disputar. Mas a pergunta, valeu a pena? Resposta, não. O CSA teve tudo, mas tudo para conseguir. Mas acabou ficando pelo caminho. Triste. Difícil. E muito forte. Não há palavras para descrever a forma que o CSA caiu. O CSA tinha tudo para chegar num novo regulamento que previa 5 quedas. O CSA foi duramente derrubado pelo próprio regulamento. Triste. E praticamente absurdo. Com isso, a classificação fica. Copacabana 21 ainda tem um jogo para cumprir em primeiro campeão. Mirassol com 20 está em segundo. Real Recife 19. Corinthians 18. Está na Libertadores também. Palmeiras 16 está na Sul-Americana. E na zona de rebaixamento, CSA com 15. Cruzeiro com 9. Flamengo com 7. Santos com 3. E São Paulo com 1. O Cruzeiro falta um jogo para disputar contra o Copacabana para cumprir o campeonato. E esse aí é o top 10, né, de artilheiros, né? Tá aí na tela para você. Incrivelmente o JK foi o artilheiro com 17 gols, cara. O Davi fez 11, Raiz fez 9, Banana 7, LK 7, Full 7, BNzinho, ou melhor, BN7 6. O Azael, cara, que era um bom jogador, é bom jogador, acabou ficando em 8º com 5 gols. O Mimi fez 5 e o Marinho 4. Isso aí foi surpreendente, hein? JK artilheiraço do campeonato. Nas assistências, Full com 10, Raj com 9, JK 8, Davi 7, Brini com 6, Brenin com 5, BN 7 com 4, LK 4, Marinho 3 e o Azael, cara. De novo, o Azael não teve uma temporada boa no Brasileiro. 3 assistências. O que aconteceu com o Azael? A verdade é que o Brasileiro pro CSA parecia ter sido apagado. O CSA parece que não queria jogar.
Por quê? Lamentável. O CSA tinha tudo para buscar o título. Era o time favorito, mas acabou pagando pelo próprio pecado, caindo para a segunda divisão de forma dura e triste. Não há palavras para descrever a forma que o clube chegou de ter o melhor time e acabar caindo. O que lembra um time, o Atlético Paranaense 24, que chega à última rodada contra o Atlético Mineiro. Isso na vida real, tá? Eu tô dando uma comparação da vida real com o Maitá. O Atlético Paranaense chega à última rodada contra o Atlético Mineiro. E detalhe, o Atlético tinha chance de vencer. Perde para o Atlético Mineiro. Aqui a mesma coisa acontece. O CSA era o favorito a vencer o Real Recife. Chega na última rodada com chance para não cair. Mas perde. Tudo caiu em vão. O CSA não teve a mesma sorte. E o CSA, infelizmente, terá que jogar a segunda divisão. Triste. Mas a frase sempre é dita. De forma alguma se deve ter lamúrias se a temporada tiver uma vitória no futuro. E é assim que a gente encerra esse vídeo da melhor forma. Ou melhor, tentando contornar. Galera, muito obrigado pelo vídeo de hoje, por terem acompanhado. Um beijo pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com a galera pra você saber o que vai ter mais. Ativa o sininho da notificação, caso tenha algum vídeo você não vai perder, tá? Não perca. Jornal Maitá sempre aqui, né? Falando das competições lá da Maitá RPG, do Footcraft. Fica ligado, tá? Série Os Leões Indomáveis, falando dos atletas daqui em breve. Você não pode perder, galera. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo jornal e a próxima transmissão lá no Maitá RPG. Coraçãozinho pra vocês. Tamo junto, galera. Saudações.